Boa tarde a todos. Eu sou Melina Belintani Suen, sou hematologista pediátrica. Atualmente, eu sou consultora técnica na coordenação de sangue na área de coagulopatias, mas também sou tratadora de coagulopatia no ambulatório de coagulopatias da Fundação Hemocentro de Brasília. Então, agora a gente vai deixar a coisa um pouquinho mais na prática, né? Eu vou falar um pouquinho mais de como esse SUS lindo que a gente tem falado até agora atua na prática, pelo menos na minha realidade, que é um SUS que funciona, que eu tenho muito orgulho. Eu queria agradecer o convite, a Clementine, de Lamar, a oportunidade da gente estar falando desse programa que eu tenho muito orgulho de fazer parte desde que eu comecei nas coagulopatias, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Sangue, o Programa Nacional de Coagulopatias, que está inserido na Coordenação Geral de Sangue. E a gente está falando de futuro, mas eu vou falar um pouquinho de passado, porque a gente precisa olhar para trás para saber de onde a gente veio, porque onde a gente quer chegar, porque a gente é ambicioso, viu? O pediatra é muito ambicioso. Então, a gente tem que falar um pouquinho de legislação. O SUS mudou e o sangue apareceu como política, primeiramente na Constituição. Então, é um direito que está na Constituição. A partir da Constituição, foi criado o SUS, depois o Sinazam. Aí veio o Sinazam, que é o órgão, o que ajuda a gente a coordenar toda essa hemorrede. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Veio a lei do sangue, essa lei que fala sobre a hemorrede, estrutura o que é a doação de sangue, os hemocomponentes, tudo isso. E também veio daí a criação da Hemobras, que é um grande parceiro nosso na coordenação de sangue, né? Então, a gente não pode deixar de começar a falar quem a gente é, sabendo da nossa história. Então, hoje, a gente está aqui porque lá atrás a gente teve uma Constituição que olhou para o sangue, que olhou para o cidadão, que possibilitou criar o SUS. Então, a gente está aqui por conta disso. E foi um longo caminho. A gente olha para trás, parece que foi ontem, né? Mas foi um caminho. Então, com o decreto 3990 de 2001, que estabeleceu na lei do sangue, estabeleceu que a coordenação de sangue vai planejar, coordenar a política de medicamentos estratégicos imprescindíveis à assistência hemoterápica e hematológica. E aí a gente entra para garantir o acesso aos hemoderivados para portadores de coagulopatias. Aí a gente chega na hemofilia, aí a gente chega nas coagulopatias. Então, as coagulopatias, elas fazem parte da hemorrede, tá? Então, por isso que é importante a gente falar do Sinazam. O Sinazam é o Sistema Nacional de Sangue, componentes hemoderivados, e ele é composto nos três níveis de competência do SUS. Então, tem o Ministério da Saúde, que está na gestão nacional, que regulamenta, faz uma regulamentação técnica na aquisição e distribuição dos hemoderivados, na campanha nacional de doação de sangue, financiamento desse programa todo, o apoio à estruturação da rede de serviços de hemoterapia e hematologia, que é a nível estadual, projetos técnicos, quanto a banco de sangue raro, né? Então, a gente não pode esquecer que a gente, como foi falado aqui, a gente é uma miscigenação muito grande, a gente é muito rico geneticamente e a gente tem um número grande de tipos de sangue raro. Então, sem a coordenação de sangue, sem o Sinazam, a gente não consegue dar sangue para todo brasileiro se a gente não tiver essa coordenação toda. E aí, às vezes, a gente fala assim, nossa, mas é uma transfusão de sangue que pega lá da atenção básica à atenção especializada. Nós somos uma coordenação de sangue que ela consegue participar de toda a atenção, todos os níveis de atenção dentro da saúde, dentro do SUS.
Então, a nível estadual, tem a rede de serviços de hemoterapia e hematologia, que normalmente funciona nos hemocentros, né? Então, ela vai regulamentar toda a atenção hemoterápica e hematológica benigna, tá? Principalmente hemoglobinopatias e coagulopatias, e a hemorrede nacional, que é a transfusão de sangue, doação, captação, doação de sangue. Então, a gente vai promover a captação dos doadores, assistência hemoterápica, assistência hematológica, que é essas especialidades que eu falei. E aí a gente não pode trabalhar sem um super parceiro que a gente tem, que é a Hemobras, né? Então, hoje, a Hemobras, a gente não consegue pensar em coordenação de sangue sem essa parceria com a Hemobras. A Hemobras é a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia. Então, todo o plasma que é sobressalente, todo o plasma é encaminhado para a Hemobras, que trabalha esse plasma, que vai fracionar esse plasma, que vai gerar vidas através disso e que gera medicamentos como a imunoglobulina, como a albumina, que nem são utilizados, que são utilizados em muitas outras especialidades que não na hematologia, né? Então, é muito importante, além disso, a Hemobras ela fornece o fator 8 recombinante e alguns fatores hemoderivados para nós. Então, é uma rede linda, eu sou cada vez mais apaixonada por isso, porque a gente consegue ver a união do Ministério da Saúde com a atenção básica, a gente consegue ver essa assistência chegando, né? Eu trabalho só no SUS, eu sou uma hematologista pediátrica exclusivamente SUS, então eu consigo ver o que a gente faz ali, no bloco G, na esplanada dos ministérios, eu consigo atuar no paciente que é a quem a gente quer chegar. A gente consegue ver a assistência acontecendo. Acho que é por isso que eu sou tão apaixonada, gente. Vocês desculpam, mas a gente fica falando que a gente gosta, né? Então, assim, a gente começa com a rede de serviços de hematologia e hemoterapia, que vão estar, é o Ministério da Saúde, que vai estar junto com os hemocentros coordenadores, ou seja, na ação estadual. Alguns estados, que não é o nosso estado, porque aqui em Brasília a gente é um quadradinho, então a gente não precisa de hemonúcleos, mas, por exemplo, São Paulo tem vários, Paraná tem vários, então tem estados que são muito grandes e que precisam de hemonúcleos. Então, tem o hemocentro coordenador dentro do estado, vão ter os hemonúcleos, que são a níveis mais municipais, tudo isso sendo regulado, organizado pela coordenação de sangue, para que a gente consiga o sangue chegar na ponta e no nosso quadradinho aqui, na nossa individualidade, na assistência hematológica, para ocorrer o diagnóstico das coagulopatias, ocorrer a distribuição desses medicamentos, e o tratamento multidisciplinar adequado para esse paciente, tá? Então, é um programa que faz com que o paciente que mora aqui no DF, que mora aqui, na Asa Sul, tenha o mesmo programa do paciente, tenha o mesmo tratamento, a mesma coisa que o paciente que mora lá no interior da Amazônia ou que mora no Rio Grande do Sul. Então, é um trabalho... Eu fico muito, assim, orgulhosa disso, porque o que eu prescrevo aqui, a pessoa, qualquer médica, está prescrevendo a mesma coisa em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Acre, em Tocantins, aonde for. E isso é muito bonito, né? Isso é o SUS chegando aonde ele tem que chegar. Então, essas são as missões da coordenação de sangue, que é coordenar as ações do Sistema Nacional de Sangue, componentes hemoderivados, atualizar nas normas gerais relativas ao sangue, nas áreas de atenção hemoterápica e hematológica, estabelecer mecanismos que garantam reserva de sangue, componentes e hemoderivados e sua mobilização em casos de calamidade pública, avaliar e acompanhar o desenvolvimento técnico das atividades dos sistemas estaduais de sangue, componentes e hemoderivados, garantir atenção às coagulopatias, a política nacional integral às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias. Então, isso é o nosso papel ali na coordenação de sangue. E aí, como é que a gente construiu esse Programa Nacional de Coagulopatias?
nem sempre tudo é tão lindo e tudo caminha tão bem. Às vezes a gente precisa de uns impactos assim que nos façam acordar e se mexer, né? Então, em 2009, 2007, a gente não tinha um bom tratamento para as hemofilias, para as coagulopatias. Era triste. Não sei se todo mundo lembra, mas era a condição que o Betinho tinha, que o Enfio tinha, e foi uma triste jornada nesse sentido. Então, essa era a condição dos hemofílicos no Brasil, né? Então, teve um processo todo feito pelo TCU, uma auditoria muito importante, onde viu que, em 2007, a gente não tinha um tratamento adequado, né? E, assim, os pacientes sofriam. E aí, com esse relatório do TCU, eles deram algumas lições de casa para a gente. E essa lição e esse acórdão, esse relatório, ele é válido até hoje, e o que baliza muito as nossas ações, e eles cobram a gente até hoje, viu? São excelentes cobradores. Então, esse é no Panorama em 2009, a gente tinha 1,2 unidades per capita de fator 8, tá? Então, a gente está falando só dos hemofílicos A, né, que é a maior representatividade desses pacientes. Isso é insuficiente. Isso é um tratamento que não existia, né? Então, era um tratamento sob demanda, o paciente sangrava, o paciente ficava deformado, o paciente perdia a qualidade de vida, e isso impacta a família inteira, né? A gente está falando de doenças crônicas aqui, e a gente sabe que doença crônica não é uma doença do paciente, é uma doença da família. Então, não impacta um brasileiro, impacta uma família inteira. Então, e tinha um frequente desabastecimento, o que levava a judicializações, o que era muito complicado. Então, aí a gente começou a acordar para a vida, o TCU mandou a gente se organizar, e fomos organizar a casinha, né? Então, em 2009, eu gosto muito disso, porque a gente vê o quanto a gente andou. Às vezes a gente acha que a gente fez pouco, né? Então, em 2009, por conta de a gente precisar saber quem a gente era, quantos a gente era, onde a gente estava, fez a implantação do sistema Hemovida Coagulopatias. Então, é um sistema de gestão e assistência, onde os pacientes são cadastrados, todos os pacientes com coagulopatias no Brasil são cadastrados nesse sistema, e a gente consegue ver a situação de onde eles estão, ou como eles estão, e a fazer esse acompanhamento. Tá? Então, quem somos? Porque a gente está falando de condição rara, mas a gente existe, a gente precisa saber. O carinha que está em Brasília é fácil a gente achar, e o carinha que está lá no interior do Pará, 8 horas de barco para chegar em algum lugar. A gente precisa saber onde ele está também. Aí, em 2010, foi o gerenciamento de plasma excedente para Hemobras, que é muito importante a gente organizar isso, né? Porque a gente precisa dessa parceria, e a gente já está falando de hemoderivados. Hemocomponentes, hemoderivados, está tudo isso dentro da Hemorrede Nacional. Em 2011, a gente teve a implantação da profilaxia primária e imunotolerância, além da incorporação da disponibilização do fator 1, que é o fibrinogênio. Ixi, preciso correr muito, gente. É porque eu gosto de falar. E isso foi muito importante, porque foi o primeiro tratamento preventivo para prevenir sangramentos e evitar as deformidades. Depois, em 2012, a implantação da profilaxia secundária, o início da parceria da PDP com a Hemobras e a disponibilização de fator 13. Em 2013, a disponibilização do fator 8 recombinante e a primeira aquisição de medicamentos fracionados com o plasma brasileiro para Hemobras. Em 2014, teve a implantação do controle de estoque desse sistema que a gente começou em 2009. Para vocês verem como a coisa é complicada. E em 2014, gente, no Congresso Mundial de Hemofilia, o Brasil, a coordenação de sangue, ganhou um prêmio de reconhecimento de Programa Nacional de
nacional de coagulopatias, o que era diferencial no mundo inteiro. Então, hoje, nós somos referência mundial no programa nacional. O SUS não tem em qualquer lugar e nem a complexidade que a gente tem. 2019, a incorporação do emicizumab, que é uma medicação subcutânea para pacientes que têm hemofilia com inibidor, e é maravilhoso esse medicamento. Então, é só para quem tinha falha de imunotolerância. Depois, 2024, para qualquer paciente com inibidor, porque o inibidor é uma complicação ao tratamento que piora os sangramentos e leva a comorbidades mais sérias. E agora, em 2025, a gente está atualmente num processo aguardando, teve a consulta pública agora na Conitec, para ampliar esse medicamento, que é o emicizumab, para as crianças de 0 a 6 anos. O ideal seria maravilhoso para todo mundo. Mas a gente é ambicioso, mas a gente sabe que tem que ser um passo de cada vez. Então, as crianças, elas são fundamentais, porque na criança que a gente começa a evitar todas essas deformidades, porque todo sangramento leva a uma alteração articular. E a criança pula, grita, cai, levanta, porque ela precisa disso para ter o seu desenvolvimento. Se ela não puder fazer isso, ela vai ser uma pessoa limitada. Então, garantir esse medicamento para as crianças ajuda muito. Além de que este medicamento ele é subcutâneo. Então, a gente estava falando até agora de medicação endovenosa, que as crianças fazem um dia sim, um dia não, em casa. Então, vocês imaginam as intercorrências, os acidentes de punções que ocorrem e como é complicado pegar uma criança de 2 anos de idade, de 1 ano de idade, para tomar remédio na veia, tá? Todo dia ou dias alternados. Então, esse é a carinha do webcoagulopatia, do sistema que a gente tem para nos ajudar nessa coordenação toda. Essa é o último perfil que a gente tem, esses são os nossos números. Então, hoje, a gente tem 11.863 pacientes com hemofilia A. A gente tem 2.339 pacientes com hemofilia B, 12.063 pacientes com von Willebrand. Então, a gente tem aí, a gente está falando de 34.083 pacientes com coagulopatias, e, infelizmente, a gente sabe que esse é um número defasado, tá? Já estão cortando meu pescoço aqui, eu tenho que terminar. Então, essa é o percentual de crescimento dessa população. Esses são os medicamentos que a coordenação de sangue trabalha. Atualmente, é o que a gente tem, né? A gente quer aumentar o emicizumab agora, para aumentar a população e deixar essa população crescer com uma maior qualidade de vida, sem sangramento, sem intercorrências, mas esses são os medicamentos que atendem todos os pacientes com coagulopatias. A gente precisa melhorar em um ou outro, mas a gente está trabalhando para isso. Então, esses são os manuais que a gente faz. Então, eu falei que a gente é um programa nacional, a gente não é eu falo que a gente não é McDonald's, que a gente não é delivery. A gente participa da assistência desses pacientes e a gente ajuda a participar dessa assistência através desses manuais que a gente faz e atualização e melhoria na atenção nos estados. Então, essa é a evolução que a gente tem desde 2005, quando começou a comprar fator, até 2024, como lembra lá em 2009, que tinha não sei quantas unidades per capita, que era 1,2, que era muito baixo. Hoje a gente tem 5,32 unidades per capita para hemofilia A. Então, assim, a gente melhorou. A gente tem que melhorar? Tem, mas a gente já andou bastante. E isso é um orgulho muito grande. A gente precisa saber de onde a gente chegou para saber onde a gente vai. Então, esse a gente falando de dinheiro, porque tudo isso é caro, tá? Então, hoje, a gente tem este orçamento, e essa foi a evolução do nosso orçamento. Então, a gente tem hoje um orçamento de 1,7 bi para atender essa população, e esse recurso todo é distribuído desta maneira para os nossos pacientes. Então, a grande maioria é fator 8 recombinante que a gente compra da Hemobras.
Essa é a equipe, terminei. Somos nós, essa é a área técnica de coagulopatias da Coordenação Geral de Sangue. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, somos uma equipe, e a nossa coordenadora geral, a doutora Luciana, que tem nos apoiado muito e é uma grande parceira. Gente, desculpa a correria, mas eu estou à disposição depois para a gente conversar mais sobre isso.